Fala, família do rádio, tranquilo? Diferença entre web rádio e podcast, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, acredito que eu tenho propriedade para falar, porque antes de viralizar esse nome, podcast, a gente já tinha feito alguma coisa que parecida com isso, no mesmo formato, e amigos meus já montaram, participei da montagem, e nesse outro estúdio nosso aqui já recebi 3 propostas de fazer podcast. Então, assim, e a web rádio a gente conhece bem. Então, vamos falar, tem gente que está confundindo um pouco o que é melhor, fazer podcast ou fazer rádio. Pessoal, para quem ouve, para quem vê, parece ser parecido, só que o importante, diante de começar qualquer projeto, seja de web rádio, de podcast ou de um programa, o bom é você estudar bastante, porque aí você vai entender que tem uma diferença muito grande entre web rádio e podcast. Vamos falar primeiro do podcast, mais esse mesa-cast que a gente costuma falar, né, de entrevista, que fica ali sentado em uma mesa, tem uma televisão no fundo, passando os patrocinadores, não tem hora para terminar, sempre tem um convidado. Isso é um podcast. Tem muita gente confundindo também podcast com programa. Pessoal, como eu falei, tudo tem uma particularidade. Então, assim, o que é um programa, o que é um podcast, o que é uma web rádio? Você estudando, você vai entender essa diferença. Tem muita gente fazendo programa em live ou em vídeo, achando que é podcast, na verdade é um programa, que também é interessante. Às vezes, se você não quiser montar uma web rádio, achar que vai fazer um podcast mais simples, não precisa de pagar streaming, não precisa de fazer isso, não precisa deixar 24 horas no ar, não precisa deixar o computador ligado. Pessoal, o podcast gasta mais do que montar uma web rádio, um bom estúdio. Você vai precisar de uma boa câmera, boa iluminação. E outro, mais difícil, a dificuldade, antes de você montar podcast, eu acho que você deve parar e pensar, na maior dificuldade são convidados. Além de você ter que montar toda a estrutura, você receber convidados, você pagar Uber, não sei, pagar táxi, ir buscar convidados. Normalmente acontece isso aí, de você ter que ir buscar convidados, é muito difícil a gente conseguir convidados. E outra, se você estiver fora do eixo Rio-São Paulo, onde tem pessoas mais relevantes que vão te dar visibilidade no seu podcast, eu aqui mesmo na minha cidade, muito legal, já fiz, mas não gera esse engajamento, as pessoas não têm muito... não gera muita atração das pessoas em ficar assistindo uma pessoa até relevante na sua cidade, cair 2, 3 horas, 4 horas, você batendo papo e prendendo a audiência. Pelo menos comigo não acontece isso, e eu converso com muita gente que mexe nesse meio, e a grande dificuldade é você arrumar convidados. Então, antes de você pensar em ter um podcast, pensa, você vai conseguir pegar um convidado? Quando acha que é mais simples do que ter uma web rádio, você imagina, você tem que buscar essa logística de buscar o convidado, ou o convidado vir, você receber o convidado, você tem que dar um lanche para o convidado. Normalmente o convidado vem com uma equipe, e você tem que acomodar todos eles, você tem que fazer essa recepção, você tem que ter um lugar para deixar todos acomodados. Então, assim, eu não acho que é mais simples do que montar web rádio. E para mim aqui é impossível. Já recebo várias propostas de fazer. Eu falo, pessoal, é difícil, convidados. E outra, você com um mês, hoje você tem convidado, amanhã você não tem. Você manter uma regularidade disso aí, eu acredito mais difícil, tá? Agora, se você acha mesmo assim, mas o web rádio é complicado, como que eu faço? O podcast, pode ter certeza, você vai ter mais custo com ele. Então seria legal você montar um programa em vídeo, você colocando seu programa em forma de live, você fazendo dessa forma, se você não quiser ter esse custo de web rádio, tá? Ou se você não quiser montar toda uma programação, que é complicado também fazer web rádio, depende de um investimento também, mas a web rádio você pode conduzir sem ficar necessariamente dependente de um convidado, porque o podcast normalmente você é dependente de um convidado. Mas eu quero fazer podcast com os meus amigos falando de futebol. Então você vai fazer um programa, você não vai fazer um podcast, tá? Você vai fazer um programa via vídeo. E outra coisa, a partir do momento que você coloca imagem no rádio, vocês aí sabem que a gente discute muito. Webcam, câmera 24 horas, você vai ficar fazendo um programa aí, meia hora tocando música e filmando seu rosto ali, sem fazer nada, cabeça baixa, digitando, você levantando, fica feio. Então, assim, a partir do momento que você coloca um vídeo, você tem que ter um conteúdo legal para mostrar para as pessoas, pelo menos dinâmico, acontecendo alguma coisa, tá?
Agora, você achando que você também vai colocar uma câmera, vai resolver todos os seus problemas, ou que você vai fazer um podcast, vai ser mais fácil do que uma web rádio. E quando eu falo, quando você começa a estudar e entender, tem uma diferença. O que é o podcast? O podcast seria basicamente um programa que tem um formato. Ah, mas eu falo de tudo no meu. Beleza, mas tem programas que é de variedade. Se você dá notícias, você faz entretenimento, você faz sorteios, você toca música. Isso também é um programa. E agora, o que é o web rádio? O web rádio é um veículo de comunicação. E dentro da web rádio cabe um podcast. Você pode colocar um podcast dentro da web rádio. Por quê? Como eu falei, o podcast é como se fosse um programa. O web rádio é um veículo. Qual que é a diferença de um do outro? Porque a partir do momento que você cria um podcast, discutindo sobre futebol, que eu acho que é um programa e não é podcast. Se você não tiver convidados diferentes, na minha opinião, é programa e não podcast. Mas beleza, você tem um podcast falando disso. A partir do momento que você falar de política dentro daquele programa, você vai perder seguidores, você vai perder seu público. Por quê? Eles estão ali para ver o esporte. Agora, dentro da web rádio, não. Você pode colocar programa político, pode colocar esportivo, pode colocar religioso, você pode colocar o que você quiser. Por quê? Porque você tem um veículo. E dentro do veículo você pode usar mais, colocar mais coisas, segmentar mais coisas, tá, pessoal? Inclusive eu já vi gente falando, assiste aí nosso podcast, aí com um bloco comercial, com o mesmo padrão de rádio. Por isso que eu falo, diferenciar o que é podcast, o que é web rádio, o que é um programa que você transmite via redes sociais, ou você grava um vídeo, depois você tira o áudio e coloca nas plataformas de áudio. Tá bom, pessoal? Acredito que a diferença básica seja essa, mas a grande dificuldade que eu enfrentei com o podcast seria pessoas relevantes, que as pessoas queiram parar para ficar assistindo e você conseguir dar continuidade nesse nível de convidados, tá bom? Agora o web rádio eu ainda acredito que é mais simples de se fazer, porque como eu já falei, você pode fazer sozinho e no final das contas, quem acha que vai fazer podcast e vai gastar pouco é porque ainda não conhece ou não vai fazer num nível bacana, porque aí sim você depende de ter boas câmeras, bom computador para rodar, tá? Uma boa estrutura, que aí sim você depende de ter um estúdio, você depende de ter uma recepção e uma logística, que sozinho eu acho muito difícil você conseguir fazer. Pessoal, só para responder as dúvidas aí, muita gente perguntando, espero poder ter ajudado vocês, que Papai do Céu nos abençoe cada vez mais. Valeu!